Então vamos lá. Análise e prevenção de intrusão com IDS, IPS e SNORT. O que vem a ser a análise de redes TCP/IP? Basicamente, esse vídeo foca em redes TCP/IP. A análise ela tá para quem trabalha com rede, para quem trabalha com TI, basicamente administração, gerenciamento de rede e segurança da informação. A análise é a atividade que faz com que a gente procure sempre monitorar a rede para ver o desempenho dela. Vou dar um exemplo. Em uma rede basicamente de 100 computadores, a operação da rede é acessar a internet, utilizar mídias sociais, fazer downloads. Em determinado dia, essa rede começou a ter falhas, começou a ficar lenta e ninguém sabe o motivo da lentidão. Aí é onde que entra a análise da rede, ou seja, não somente para buscar vulnerabilidades, ameaças, nada disso, mas a análise ela está voltada em todo o monitoramento, é como se fosse o eletrocardiograma de um paciente. A análise de rede monitora todo o percurso da rede, toda a operação da rede, com vários controles, com vários pontos e com várias métricas, para saber se a rede está desempenhando em condições normais, se a rede está sobrecarregada, se o servidor está sobrecarregado, se o link de internet está sobrecarregado. Então, para isso que serve a análise de rede. E a prevenção de intrusão, com IDS, IPS e SNORT, é a capacidade de, no âmbito da segurança da informação, a ferramenta tomar decisões baseado em anomalias de tráfego e tentativas de intrusão, em proteger os servidores com suas respectivas vulnerabilidades. Então, a agenda. Vou falar sobre o mundo da análise e detecção de intrusão, a instalação do SNORT, configuração e customização do ambiente do SNORT e como escrever regras de detecção e intrusão. Leandro, o que é detecção de intrusão? Detecção de intrusão, ou Intrusion Detection, é a área da segurança da informação que atua na análise de tráfego de rede em busca de anomalias e ações que possam comprometer sistemas computacionais através de ataques em rede. Ou seja, todos os softwares, todos os sistemas possuem vulnerabilidades. Os hackers utilizam de informações cujas estão expostas na internet, de vulnerabilidades, e eles tentam burlar o sistema, tentando atacar esses servidores para tomar posse desses casos, tomar controle e assim executar uma série de outras ações dentro da rede. Então a área da detecção de intrusão e prevenção é a área que vai combater essas atividades maliciosas dentro da rede e no perímetro de rede por si. Então, por que conhecer o tráfego da rede? A questão de detecção de intrusão e análise de tráfego de rede, ela requer uma série de itens anteriores que fazem com que a operação, a análise, a prevenção e a segurança elas sejam mantidas em um nível mínimo. A primeira delas é a visibilidade. Então a visibilidade busca saber quem são os ativos da rede e como eles se comunicam e quando eles se comunicam. Então quantos computadores tem na rede, quantas impressoras tem na rede, quantos switches, roteadores tem na rede. A visibilidade procura saber quais são os elementos que estão na rede. E cada solução, cada tipo de solução tem a sua característica bem específica no quesito visibilidade. Ou seja, o IPS ele entrega uma visibilidade diferente de um sistema de antivírus. O Firewall, por exemplo, entrega um nível de visibilidade diferente de soluções de gerenciamento de usuários, por exemplo. A descoberta da rede. Descobrir as características e atributos de cada ativo da rede. Sistemas, softwares, serviços, versões, etc. O que é isso, Leandro? Ora, o discovery da rede, e aqui tem uma área de sombra com a parte de ethical hacking, que ela está lá nas fases do hacking, está lá na enumeração, é você buscar quem são os elementos da rede. Você saber quantos servidores tem, quais são as versões de softwares dos servidores na rede, se é Linux, se é Windows,
se é Unix, qual é a versão, se é um Apache, se é um Tomcat, se é um JBoss, quais são as versões de serviços, quantos servidores web tem na rede, quantos servidores SMTP, quantos servidores de DNS, quantas estações de trabalho, quantas impressoras tem executando a rede e as suas versões. O controle é a parte que busca saber o momento das mudanças na rede e mitigar os riscos e impactos das mesmas. Ou seja, uma vez que eu soube, que eu busquei e entendi através da visibilidade e descoberta quais são os elementos e como eles se comportam, eu consigo elencar quais são os controles necessários para proteger o perímetro. Ou seja, como eu vou fazer isso? Vou dar um exemplo. Eu tenho na minha rede 10, por exemplo, eu tenho um IP 10.1.2.3. Esse IP é de uma impressora ou de uma câmera do corredor de acesso da minha empresa. Em um determinado momento, esse IP começou a acessar site de pornografia, começou a acessar Facebook, começou a acessar LinkedIn. Ora, como é que uma câmera IP, uma impressora, acessa um site de pornografia? Acessa uma rede social? Isso está errado? Tem alguma coisa que não está legal. E é onde que o controle vai buscar. Olha, qual foi o momento em que esse IP deixou de ser da impressora? Pode ter sido o momento em que um usuário mal intencionado foi lá e desplugou o cabo de rede da impressora e plugou em um notebook, por exemplo? Pode. Então, quais são os controles que eu preciso aplicar? Eu preciso isolar esse IP, aí eu vou criar uma regra de firewall para esse IP, vou colocar esse IP em uma VLAN específica, vou bloquear esse usuário na rede, vou bloquear o acesso à web para esse IP ou para esse usuário. Então, esses são os controles que eu posso aplicar de acordo com as mudanças, de acordo com as características, ou seja, a mudança na rede ela condiz no seguinte: tudo está normal, onde foi e como as coisas começaram a desandar. E aí, a partir daí, eu busco um controle específico para aplicar. E a capacidade de resposta, que é adotar medidas estratégicas de forma mais específica para responder aos riscos e ameaças que surgem na rede. Ou seja, todo e qualquer controle que você for colocar na rede tem que ser preciso, tem que ser cirúrgico. Porque você não pode, o administrador da rede, quem cuida da rede, não pode, de forma alguma, aplicar um controle que possa comprometer a operação da rede. Vou dar um exemplo. Você não pode simplesmente bloquear o Facebook se o principal departamento da sua empresa é o marketing e depende do Facebook para trabalhar. Legal? Então, como conhecer o tráfego da rede? Existem ferramentas específicas, existem tecnologias específicas que auxiliam os administradores e especialistas da rede, as pessoas que mantêm a rede, a trazer todas essas informações e elencar isso. A primeira delas são os sniffers de rede, que são ferramentas capazes de ler o tráfego e interpretar de forma amigável. Como ele vai fazer isso, Leandro? Geralmente os sniffers são softwares, ou podem ser tecnologias embarcadas baseadas em hardware e software, que eles escutam a rede, eles absorvem uma cópia do tráfego da rede. Geralmente utiliza-se uma porta spam ou um tap drive, que é um dispositivo capaz de pegar uma cópia do tráfego da rede e jogar para um outro elemento. Esse outro elemento é um sniffer de rede. E o sniffer de rede vai montar toda a comunicação que foi feita entre clientes e servidores dentro da rede. Saber qual foi o protocolo, qual foi o IP, se é uma rede Ethernet, se é uma rede SAN, se é um software específico, qual é o protocolo, se é TCP, UDP, qual é o serviço, HTTP, SMTP. E aí ele busca em alto nível, trazendo até as informações de usuário para a interface do sniffer. O outro nível de tecnologia são os scanners de rede. Eles são utilizados para descobrir as características e atributos de cada ativo da rede, ou seja, naquela parte de discovery ou descoberta,
o scanner da rede ele encaixa direitinho. Então ele vem para descobrir as características e atributos de cada tipo da rede, sistema, software, serviços, versões e vulnerabilidades. As ferramentas de detecção de intrusão são utilizadas para identificar as tentativas de ataque feitas na rede e gerar alertas de acordo com as tentativas, ou seja, a partir do momento em que um tráfego indevido está sendo feito em um servidor, eu preciso ter aparato e tecnologia e conhecimento necessário para me gerar um alerta de que algo está anormal na rede. E a partir desse momento eu poder tomar ações de resposta para impedir esse tipo de ação. E as ferramentas de prevenção de intrusão, que é uma evolução das ferramentas de detecção. Basicamente hoje são poucas as ferramentas que fazem somente a detecção. As ferramentas de prevenção é uma ferramenta de detecção com a capacidade avançada de prevenir, ou seja, ela toma uma ação no tráfego da rede, naquele tráfego malicioso que está acontecendo de um atacante para um servidor. A ferramenta de intrusão de Intrusion Prevention, ela vai lá e bloqueia o tráfego, dá um drop no pacote, dá uma resposta. E aqui são os exemplos. O primeiro deles é o Sniffer. Tenho do meu lado esquerdo o TCP Dump, que é uma ferramenta mundialmente conhecida. Quem trabalha em ambiente Unix principalmente conhece TCP Dump para fazer análise de rede. E só um adendo, pessoal. Não existe administrador de rede que não conheça ferramenta de sniffer, que não saiba trabalhar com ferramenta de sniffer. É a mesma coisa de dentista que não sabe arrancar dente. Legal? E aqui eu tenho a outra ferramenta, que é o Wireshark, que ela é uma ferramenta mais amigável, uma ferramenta baseada em interface gráfica. Aqui vai aparecer um link, sniffers de rede, Wireshark. Os scanners de rede. Aqui dois exemplos dos mais conhecidos no mundo, o Nmap, que é uma ferramenta de fingerprint scanner, é uma ferramenta que basicamente ele consegue também fazer scan de vulnerabilidade, mas não é o DNA do Nmap. O Nmap basicamente faz só fingerprint. Leandro, o que é fingerprint? Ele consegue saber somente IP, serviço e versão de serviço que está distribuído na rede. E eu tenho o Nessus. O Nessus é uma ferramenta mundialmente conhecida, talvez é o scan de vulnerabilidade mais conhecido do mundo, que ele consegue saber, além do fingerprint, ele consegue saber IP, software, serviço, quais são as versões de software que estão executando na rede, e também consegue enumerar as vulnerabilidades que estão distribuídas na rede. Ou seja, ele consegue detectar no IP 10.1.3 quais são as vulnerabilidades conhecidas para aquele tipo de serviço, sistema operacional e software. Aqui o Wireshark, mas está errado, tudo bem. Ferramentas de IDS e IPS. Eu tenho o Snort. Do meu lado esquerdo, o Snort provavelmente é a ferramenta de IDS mais conhecida no mundo. É a ferramenta mais utilizada no mundo. E eu tenho o Bro Intrusion Detection. O Snort, a ferramenta que particularmente eu gosto muito. Trabalho com o Snort desde 2002. Já tem alguns anos aí. Já fiz várias implementações, tenho vários projetos com o Snort. Trabalhei muitos anos com essa ferramenta. Devo muito a esse cara. E o Bro Intrusion Detection é uma ferramenta basicamente que é utilizada somente para detecção. O Snort consegue fazer a prevenção, o Snort consegue ir lá e aplicar um controle, o Snort consegue dar uma resposta a uma tentativa de ataque, ele consegue bloquear um tráfego de rede, enquanto o Bro Intrusion Detection não consegue. Então aqui, o que é o Snort? Como eu prometi, eu vou focar no Snort. Snort é uma ferramenta de prevenção de intrusão de código livre capaz de executar análise de tráfego de pacotes e logar os pacotes que passam na rede em tempo real. Pode executar também análise de protocolo, busca de padrão de correspondência e pode ser usado para detectar uma variedade de ataques e varreduras na rede. Por que o Snort? Então aqui o Snort possui mais de 5 milhões de downloads até o momento na internet. Possui uma comunidade de usuários registrados
no site www.snort.org, mais de 600 mil usuários, são muita gente utilizando o Snort hoje no mundo. Universidades, centros de pesquisas, empresas, grandes empresas, tem muitas empresas que utilizam o motor do Snort para aplicar nas suas ferramentas de IPS. Conheço várias delas, mas não é o foco ficar mencionando ferramentas de terceiro, não estou ganhando nenhum jabá. Talos é o time que mantém hoje o desenvolvimento do Snort e as regras de IPS do Snort. O Talos é um time que, quando a empresa que mantinha o Snort era a SourceFire, o Talos era chamado de VRT, ou Vulnerability Research Team, time de pesquisa de vulnerabilidade. Quando a Cisco comprou a SourceFire, esse time passou a se chamar Talos e teve um ganho de responsabilidades muito maior do que tinha antigamente. Hoje o Talos responde a todas as tecnologias, seja para e-mail, seja para endpoint, seja para rede da Cisco. O Talos é o time que mantém esse aparato todo de resposta. E a Cisco hoje é a empresa que mantém propriedade sobre o desenvolvimento do Snort, ou seja, uma funcionalidade que for aplicada hoje, que for lançada no Snort, é a Cisco que autoriza ou desautoriza. Apesar de ter, por exemplo, 70 mil usuários, 70 mil desenvolvedores no mundo que desenvolvem para o Snort, que colaboram com o desenvolvimento do Snort, a Cisco é quem diz o que vai sair, o que não vai sair como funcionalidade nova no Snort, ou o que vai deixar de existir, o que vai ser deprecado. Um exemplo que eu tive disso é quando entrou a funcionalidade de blacklist, whitelist no Snort. Já foi a Cisco que falou que era uma funcionalidade que poderia ser aplicada na release futura do Snort. Então agora, instalando o Snort. Continua no próximo vídeo.